Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro Tudo é Rio, da Carla Madeira, que é um livro que ficou bastante hypado nos últimos tempos. Muita gente leu alguns meses atrás, e aí acho que por conta disso, muita gente veio perguntar se eu já tinha lido e tal, e aí eu acabei escolhendo para ler. Quando eu postei que eu tava lendo esse livro, eu recebi uma enxurrada de comentários, porque eu já percebi que é um livro bastante polêmico, tem muita gente que não gosta dele, tem muita gente que não gosta do final do livro, e eu fiquei entusiasmada de saber qual que ia ser a minha leitura dele, né, qual que seria a minha experiência de leitura. É legal o embate de ideias e as discordâncias e a gente conversar sobre, mas a gente também tem que tomar cuidado quando alguém pensa diferente da gente, porque literatura tem a ver com nossas experiências de vida, inclusive, né? Alguma coisa pode fazer um enorme sentido pra você e pra mim não, e vice-versa, e tá tudo bem, né? Por isso que eu acho que a gente estabelece esse canal de comunicação aqui, que é uma forma da gente conversar e trocar ideias, pensar a literatura, o cinema, a arte de uma forma bastante democrática. Então eu quero fazer um vídeo aqui que eu vou começar com uma pequena introdução falando sobre o livro e depois eu vou adentrar numa zona de spoilers, porque para falar as coisas que eu quero, eu acho que eu preciso falar com spoilers, e aí eu aviso para quem não leu o livro. Tudo é Rio, para quem não conhece a história, vai contar a história de três personagens principais, que são o Venâncio, a Dalva e a Lucy. Eles vivem num lugar que a gente não sabe identificar que lugar é esse. Quero já pedir desculpa, gente, porque tá tendo uma obra aqui e eu não tenho outro momento para gravar esse vídeo, então, por favor, relevem esse barulho de marteladas, talvez, tá bom? Uma coisa importante é que essa história, ela não se passa num tempo que é 2021, ela se passa num tempo mais distante do nosso, de agora. Não é dito o tempo em que é, mas a gente tem algumas pistas, né? Porque não existe celular, as pessoas elas demoram muito para chegar de um lugar até o outro. Provavelmente é uma cidade pequenininha, não é uma cidade como São Paulo, por exemplo. Parece que é uma cidade que tem um médico, uma igreja, sabe? É uma cidade menor. E eu tô falando isso porque eu acho que esse contexto de que se passa numa cidade qualquer do Brasil, né? Qualquer do mundo, e que não se passa no tempo de agora, ela é bastante relevante para os fatos que vão se suceder ao longo dessa história. O Venâncio é um cara extremamente reservado e extremamente ciumento também. Ele começa a se relacionar com a Dalva, começa a ter um romance ali, se mostra logo de início, logo de cara, num acontecimento, numa festa, que ele é extremamente ciumento. Ele trata a Dalva como se ela fosse um objeto, né? É a posse dele. A Dalva pertence a ele, aos olhos dele, né? A Dalva já é uma moça que é de uma família bem grande e bem estruturada. A Dalva, ela parece que é uma mulher bonita e de alguma maneira bem resolvida, sabe? Ela canta bem, então ela sempre tá cantando nas festas. Ela também tem alguns amigos que são amigos de longa data, então ela tem uma estrutura familiar bastante diferente da do Venâncio. E é legal essa contraposição entre os dois, porque uma, de fato, a Dalva é mais expansiva, né? E tem essa estrutura familiar mais bem resolvida, e o Venâncio é uma figura mais introvertida, que tem um histórico familiar também um pouco mais conturbado, e ele é extremamente ciumento, né? Então é difícil de lidar com essa figura. Mas eles se apaixonam perdidamente e eles têm um relacionamento que chega a incomodar as pessoas até, porque eles são muito, muito juntos mesmo. E a gente tem também uma outra história que vai acontecendo em paralelo, a princípio, né, que é a da Lucy, que é uma jovem que perdeu os pais muito criança ainda. Ela acaba sendo cuidada depois por uma tia e pelo tio, e ela se torna uma prostituta. E ela escolhe se tornar uma prostituta, né? Então tem toda uma discussão aí sobre a questão dela querer ser puta, né? Em algum momento a história do Venâncio, da Lucy e da Dalva vai se cruzar, vai ter um acontecimento muito brusco, muito brutal, que eu não vou falar agora nessa parte sem spoiler, que vai mudar o rumo da vida desses personagens todos, os três. E a partir dessa mudança radical que vai ter na vida desses personagens, a gente vai vivenciar casos de violência doméstica, a gente vai ver essa questão da prostituição, né, da Lucy no prostíbulo, e a gente também vai lidar com uma questão de um assassinato, de uma morte muito violenta.
Para muitas pessoas que acompanharam essa história, acham que existe uma condescendência da autora em relação a essas violências todas. Mas isso aí eu vou destrinchar um pouco melhor mais pro final com spoiler. Bom, a princípio, como você pode ver, é uma história que a gente já viu milhares de histórias como essa, né? Tem um casal que se ama muito, muito apaixonado, aí eles se casam, aí acontece uma coisa muito grave e aí isso modifica a vida dessas duas pessoas. Então é basicamente sobre isso. E Tudo é Rio vai dizer sobre aquela metáfora, né? Que um rio nunca é o mesmo quando a gente se banha nele outra vez, né? E que tudo passa, tudo se modifica o tempo todo. E o livro ele vai falar muito sobre essa questão de como a gente vai se modificando ao longo da vida e como a gente supera as nossas dores. Vai falar muito sobre as dores, sobre o perdão, sobre mágoas, mas sobre o perdão em relação a coisas muito, muito imperdoáveis, sabe? Eu até vi a Carla Madeira falando sobre isso, né? Que quando a gente desculpa alguém, a gente desculpa por alguma coisa meio que banal até, sabe? Por uma coisa que não é tão essencial para a sociedade. Mas quando você diz a palavra perdão, diz respeito a algo que é realmente imperdoável, que aquela ação não tem perdão, mas com o passar dos anos, talvez a gente reveja essa atitude, porque as pessoas elas se modificam como um rio, né? E esteticamente é um livro que me agrada bastante, porque a Carla Madeira tem uma escrita bastante poética, então uma prosa poética, usa de muitas metáforas, algumas beiram até um clichê, frases que chegam a ser até frases feitas. Eu acho, inclusive, que o clichê é importante quando você tem consciência que você está usando esse clichê, sabe? Não quando você o usa de forma ingênua. E eu acho que é isso que acontece na narrativa da Carla. Ela tem consciência dessas sabedorias populares, vamos dizer. Não é um clichê, são sabedorias populares. E nesse lugar entra uma personagem que é a mãe da Dalva, que é a Aurora, que ela é essa voz da sabedoria, sabe? Então ela vai trazer muitas falas que são coisas que a gente ouve da nossa avó, de pessoas vividas, tiveram muitas dores, e aí ela vai conseguir trazer para você aquele momento de sabedoria, sabe? Para você pensar, para você refletir. Então ela vai contar essa história através de muita poesia. É um livro que eu me identifiquei muito pela forma como ela escreveu. E o conteúdo me interessa também, mas eu me agraciei mais pela forma do que pelo conteúdo. Porque o conteúdo é isso, é essa historinha que eu trouxe pra vocês. Antes da gente entrar nessa parte com spoilers, eu quero deixar uma recomendação que eu achei que tinha a ver com essa leitura e eu fiz algumas conexões. Uma das questões é que a gente tem uma personagem que é a Lucy, que ela é uma prostituta, que ela gosta de ser prostituta, ela escolhe ser prostituta. Aliás, a descrição dessa personagem é uma descrição que me agradou muito e me lembrou muito a sensação física que eu tive ao ler as descrições das cenas de sexo, né? Me lembrou muito a sensação física que eu tive quando eu li o Caderno Rosa de Lori Lamb da Hilda Hilst, sabe? Porque ela incita um tesão em você, leitor que tá lendo. E pelo menos em mim, sim, né? Cada um, mas a minha experiência é essa. E eu achei muito interessante esse caminho que ela me levou a visitar dentro de mim, sabe? E essa personagem, embora não se discuta a questão da prostituição, num lugar da questão social. Não é esse o intuito da autora, no caso, mas me lembrou muito um filme que eu assisti recentemente, que não tem a ver com prostituição, mas tem a ver com a indústria pornográfica. E é uma análise bem dura, assim, do que é essa indústria pornográfica em relação às mulheres, em relação à questão da misoginia, né, do machismo que tem. E o filme chama-se Pleasure. Vou deixar escrito aqui na tela. É um filme de uma diretora chamada Ninja Thyberg. Ele está disponível no MUBI e vai escancarar a indústria pornográfica e todas as violências, né, que as mulheres sofrem. Não só as mulheres, como os homens também. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma personagem principal nesse filme que ela escolhe estar ali. A gente tem uma lacuna no filme que a gente não entende muito bem qual que é a motivação dela querer ser uma atriz pornô. Tem algumas pistas de que ela não precisaria estar naquela situação, sabe? Ela não está ali por dinheiro, por exemplo. Ela está ali porque ela sente prazer em sentir prazer
em ser desejada, né, enfim, e eu fiz uma associação com esse personagem da Lucy. E uma outra referência que me veio na cabeça enquanto eu li o livro é um podcast que eu escutei, que é da Rádio Novelo, chamado Crime e Castigo, porque como eu disse, nessa história a gente vai ter uma violência brutal que vai acontecer, e isso é uma violência que incomoda muito os leitores. Quem não se sente incomodado por essa violência tá morto, né, por dentro. Eu falei também que a gente vai discutir muito a questão das dores e do perdão, e o podcast Crime e Castigo vai falar justamente sobre isso, sabe? O que é justiça? Quando a gente pune uma pessoa, a gente, tá bom, você cometeu um crime, você vai ser preso, você vai ser condenado, em alguns países tem pena de morte, enfim, cada um tem a sua justiça, mas e aí? Depois que essa pessoa foi condenada, que ela pagou pelo crime dela, o que vai acontecer com você, que foi a vítima, né? Vai ter um alívio? O que vai acontecer com você? Será que esse é o melhor jeito de lidar com criminosos? Enfim, aqui ninguém tá defendendo quem é criminoso, quem é assassino, quem mata, não é nada disso, tá? É só uma provocação do que é justiça mesmo, sabe? E de como o ser humano é muito complexo, sabe? E quais são as possibilidades que existem para além de uma justiça que pune e pronto e abandona a pessoa também a Deus dará dentro de um presídio. Porque também a gente sabe que isso envolve inúmeras coisas, né? Questão de raça, questão de classe social, enfim, dependendo do seu lugar socialmente, a sua punição também é diferente. Então fica aí a minha conexão que eu fiz com esse podcast, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, e agora eu vou fazer a minha parte aqui com spoiler para defender aqui um pouco o meu ponto de vista e por que eu acho esse livro, gente, porque eu acabei não falando, porque que eu acho esse livro muito maravilhoso. Eu gostei muito, muito mesmo desse livro. Muitas pessoas se sentiram incomodadas com o final da história. A gente pensa que o filho deles tá morto e ele não tá, né? Ele aparece. Ela esconde dele que o filho sobreviveu àquele dia brutal, aquele dia terrível. E depois ela volta pra casa, né? Com esse filho, né? E com o bebê no colo, com o João e tal. Só que a partir daquele final, a gente pode imaginar inúmeras coisas que podem acontecer, né? Então tem muita gente que olha para aquele final e fala assim, ela perdoou. Ela não perdoa o Venâncio, saca? Eu acho que ela apazigua a dor que ela sentiu ao longo desses anos. Ela começa a apaziguar essa dor e a compreender o que ela tá sentindo. Quando a Lucy entrega o João para ela de alguma forma renasce uma esperança dentro dela. E isso não significa que ela perdoou o Venâncio, significa que ela encontrou um novo sentido de vida. E nesse lugar, eu acho que tem tudo a ver com aquela carta maravilhosa que a Aurora escreve para ela sobre Deus, sabe? Porque eu não sou uma pessoa religiosa, sabe? Eu não acredito em Deus, eu já falei isso algumas vezes, mas eu tenho uma fé em alguma coisa que pode ser que você nomeie que seja Deus, mas eu não sei o que é. Mas assim, quando ela fala de Deus ali naquela carta, ela fala muito que Deus não vai dar aquilo que a gente quer, mas Deus é uma forma de esperança, né? Da gente renovar um sentimento dentro da gente se apegar em alguma coisa pra gente continuar seguindo nesse rio. E quando ela termina o livro e com aquela frase, né? Não sei exatamente, Deus estava de volta, que ela chega ali, não é que ela perdoou o Venâncio. Teve uma esperança de vida de volta, porque quando ela chega na porta daquela casa, que o livro termina quando ele está na porta da casa, não significa que eles vão reatar um relacionamento ali. Existem infinitas possibilidades de desfecho para isso. Aí você, como leitor, dá aquele final que acho que vai dizer muito sobre você. Ela pode entrar e eles se abraçarem, eles serem felizes para sempre, e ela esquecer tudo que ele fez e bola pra frente a partir de agora. Ela pode entrar naquela casa, fazer a mala e ir embora com as crianças. Ela pode entrar naquela casa, eles viverem felizes para sempre até a página 2, e aí Venâncio volta a ser violento com ela, porque uma vez um relacionamento abusivo, ele vai se manifestar em diversas outras vezes, né? Então ele pode estar tranquilo naquele momento e depois voltar a ser violento, matar as crianças de vez. Venâncio pode fazer aquela coisa reversa, né?
Você fez com que eu pagasse esses anos todos me sentindo culpado porque eu achei que eu tivesse matado o nosso filho e ele estava vivo, você escondeu isso de mim. E aí ele muda o jogo de figura. Então, a partir daquele momento, daquele final, você imagina inúmeras possibilidades. Pode acontecer diversas coisas. O perdão ali não é um perdão em relação ao Venâncio, não é um perdão em relação a uma violência que é imperdoável ser perdoado. Porque o que se acontece ali, quando ele joga a criança e pensa que matou aquela criança, aquilo é de uma violência que é imperdoável. É difícil de continuar lendo. Na hora que eu tava lendo aquele trecho, eu voltei. Eu li certo, ele jogou a criança. É muito violento, você não perdoa esse ato. Mas, gente, a vida é muito complexa. Eles tinham um relacionamento que eles eram muito apaixonados. E apesar dele ter dado indícios de que ele era um homem extremamente ciumento, ela não foi sofrendo várias violências até que chegou um dia que ele tacou o filho dele na parede e quis matar o filho, entendeu? E bateu nela. Não teve um ciclo de violências. De repente, eles estavam muito bem e de repente ele foi do 8 a 80, sabe? E eu acho que pra ela conseguir assimilar o que aconteceu na vida dela, ela custou. E ela teve o tempo dela e ela acha que fez aquilo que ela podia fazer naquele momento. E quando eu falei lá no começo que esse livro, essa história se passava num tempo que não é o nosso, é porque as informações são diferentes num tempo que não tem internet, num tempo que a gente vive numa cidade pequena, num tempo que a gente vive numa cidade, sabe? Que é tudo, é outra experiência de vida. E cada um reage de uma maneira a uma brutalidade. Então tem gente que falou pra mim assim, não, Tatá, é inverossímil esse final, ficar anos mentindo pro cara, e aí de repente ela volta, é inverossímil. Gente, não é inverossímil. As pessoas, elas têm atitudes em relação às coisas das mais diversas possíveis. Tem gente que se vê uma pessoa morrendo na sua frente vai gritar, vai espernear, tem gente que vai ficar catatônico. Eu já vi pessoas perdendo pessoas que eram muito amadas, muito queridas e não caiu uma lágrima. Significa que a pessoa não ama, é inverossímil, não amava de verdade? A gente tem reações diversas em relação aos acontecimentos. Eu acho que você pensar no livro como a autora ser condescendente com essas violências reduz muito o livro a uma discussão que não é a proposta da autora. Eu acho que a proposta da autora é sim expor as violências sociais, né? Existe um caso de violência doméstica brutal, existe a morte de uma criança, que depois a gente descobre que está viva, existe a questão da prostituição, mas eu acho que não é sobre esse o foco que a gente tem que se apoiar. Eu acho que o que a autora quer dizer, meu pensamento, né, claro, é que tudo é rio, que tudo vai passar, e que cada um tem uma forma de lidar com as suas dores. Eu acho que é sobre isso o livro. Venâncio ficar ali naquela casa e ela também viver na mesma casa, eles não se desvencilharem nunca. Por que eles fazem isso um com o outro? Eu teria ido embora, eu teria denunciado, eu teria pedido ajuda pra alguém. Porque ninguém na cidade fica sabendo. Claro, a gente pensa em várias possibilidades que a gente poderia fazer, mas nessa história, ele fica na casa, ela fica na casa, ela esconde que o filho tá vivo, ela não conta pra ninguém, ela guarda pra ela. Nessa história, nesse contexto, eles fazem essas escolhas. Porque foram levados às situações da vida, como eles foram criados, enfim, inúmeras questões, a reagirem dessa forma. Então eu não acho inverossímil e eu não acho o final piegas. Pra mim seria piegas se eles, clichê, se eles se abraçassem ali naquele final e se beijassem, sabe? Que não é o caso. Ela deixa em aberto, muita coisa vai acontecer ainda, muita água do rio vai passar por ali. E ela fala aqui, ó, estavam diante de um caminho alagado. Sob a superfície de água não era possível ver nada que não fosse o céu azul. Ainda assim, o próximo passo trazia a possibilidade dos abismos. Não tem nada certo aqui, sabe? Eu acho que a única coisa que está definida aí é que a Dalva resolveu dentro de si essa questão.
Sabe quando a gente vira uma página? A Dalva virou uma página no momento que ela foi buscar o Vicente, o filho dela. Ela virou a página. Ela resolveu com ela. Agora, ela com o Venâncio já é outra história. É um abismo de possibilidade que a autora fala aqui. Eu não tô querendo convencer vocês de que, quem não gostou, né, que esse final é maravilhoso. Eu tô falando a minha percepção, a minha sensibilidade em relação ao texto. É óbvio que você pode pensar diferente, é óbvio que você pode achar que eu tô falando bobagem. E aqui eu pergunto pra você que não gostou do final, que achou clichê, que achou romantizado, que ela romantiza, que ela banaliza e tal. Eu queria saber de você. Tô perguntando assim de boa, não é pra gente brigar aqui, claro. O que você faria no lugar da Dalva? Você denunciaria pra polícia? Você ia querer que o Venâncio fosse preso? O que você faria no lugar? Eu me colocando no lugar dela, eu, Tarsila, provavelmente eu não teria ficado naquela situação. Eu teria feito um escândalo. Mas na minha vivência, na minha história, enfim, e eu tô falando isso de uma situação que eu não vivia, não sei. Porque eu tenho pessoas muito próximas que eu conheço que vivem relacionamentos muito, muito abusivos e não conseguem sair dessa situação. E aí eu falo assim, como assim a pessoa não sai? Mas não sai, gente, não sai. É complicado, né? Quando a gente tá naquela situação. Qual seria a justiça para esse crime que ele cometeu? O que você faria no lugar? E aí você provavelmente vai ter respostas prontas, porque a gente tem sempre, né, uma resposta pronta, mas eu acho que a gente também tem que baixar a bola e pensar na complexidade do ser humano, nas contradições dos seres humanos. Que naquele podcast Crime e Castigo que eu recomendei no começo, vai trazer à tona como é difícil a gente tomar um partido de uma coisa, porque as coisas elas são rio. E a gente muda, e a gente supera, ou não supera, enfim. São muitas coisas, gente. Eu acho que esse livro aqui daria pra gente ficar horas conversando sobre ele. E eu acho que um vídeo no YouTube não contempla, porque muita gente cansa de ver, né? Já ficou um vídeo enorme. E eu acho que eu não consegui falar nem metade do que eu gostaria de falar. Mas em resumo, em suma, eu gosto muito do livro. E gosto, inclusive, porque ele desperta divisões de opiniões, e eu acho isso muito rico, muito enriquecedor. Então, está aberto aqui os comentários, quem quiser me escrever, conversar e tal. Eu acho que essa conversa não se encerra aqui. Provavelmente eu vou pegar algumas coisas desse livro para levar para o podcast também, dos Segredos de Liquidificador. Então, convido você para conhecer meu podcast, que é um trabalho recém-lançado e que está indo muito bem, está muito legal. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!